Olá, meu nome é Andréia e mais uma vez estamos aqui, mais uma terça-feira, hoje é 26 de maio. Eu espero que neste momento que você esteja me vendo, você esteja em paz com você mesmo, bem, saudável, em harmonia. Agora, se acaso você não estiver, eu gostaria que você soubesse que estou aqui vibrando por você, junto ao seu coração, para que Jesus e sua equipe de benfeitores possa te envolver com todo o carinho, despertar você para essa nova necessidade de busca de harmonia e para que em harmonia e em paz você possa encontrar o caminho da felicidade, da saúde. Bom, então hoje nós vamos trazer aqui mais uma mensagem do livro Médico Jesus, do autor José Carlos de Luca, que vai nos falar de um tema bastante interessante e importante para a nossa saúde, que é o título, na verdade, o tema é autoconhecimento, mas o título é Espelho, Espelho Meu, revelando que é necessário que nós possamos olhar-nos com bastante honestidade no espelho, tanto no espelho físico, se assim você preferir, mas olhar para dentro de nós mesmos, identificarmos aquilo que somos. Se estamos escondendo algo, o que precisa vir à tona para que nós possamos nos realizar e, consequentemente, entrar em harmonia e, estando em harmonia, sermos saudáveis e felizes. Então, o quarto capítulo desse livro, Espelho, Espelho Meu, convido a você que participe comigo desses minutos de reflexão e que, por favor, se puder, faça o exercício que eu vou solicitar para vocês, que isso eu acredito que vai te ajudar bastante nessa jornada de autoconhecimento, de mergulho em si mesmo. Bom, então, o autor, José Carlos de Luca, ele vai começar esse capítulo com uma frase de um médico, o Dr. Dian Ornish. Dian Ornish é autor de um livro intitulado Amor e Sobrevivência, a Base Científica para o Poder. Neste livro, esse renomado cardiologista, ele vai trazer relatos interessantes sobre a experiência pessoal dele e clínica, junto, claro, a problemas cardíacos. Então, esse cardiologista, ele está revolucionando a medicina contemporânea, trazendo uma receita dentro das experiências e os casos que ele nos traz, né? Uma receita de sucesso para a reversão de doenças cardíacas, sem uso de drogas e nem cirurgias. Então, o Dr. Dian vai nos dizer o seguinte: não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escute, preste atenção, você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira, a dor é informação. Então é dentro desse sentido dessa frase que o De Luca vai trabalhar o autoconhecimento como uma estratégia para a nossa cura, porque toda cura, em verdade, é uma autocura. Então, a dor é uma informação necessária para que nós possamos olhar para o que tem que ser visto, para aquilo que permaneceu nas sombras e que agora é momento de ser trazido à luz para ser curado. Bom, enfim. Então, antes de começar a leitura, Emmanuel, o sublime benfeitor da humanidade, trabalhou espiritualmente junto a Francisco Cândido Xavier, nos delegou muitas mensagens, muitos livros que nos ajudam. Então, Emmanuel, em uma de suas mensagens, vai nos dizer
que a saúde, ela não é a ausência de doenças, que a saúde é a harmonia da alma. Quando Emmanuel fala que saúde é a harmonia da alma, ele está querendo nos dizer que a saúde está relacionada com o espírito imortal e não só com o corpo físico. Que o que acontece no corpo físico é, em verdade, um reflexo de um espírito que está doente. Então, não existe Existem doenças, mas o doente, na verdade, é o espírito. Então, a saúde nós vamos tê-la quando o nosso espírito for saudável, ou seja, quando o nosso espírito estiver em harmonia, ou seja, em sintonia com o bem, no nível de amadurecimento, de entendimento de si mesmo. Então, como entender a nós mesmos sem nos conhecer? Então, o primeiro passo para esse entendimento é o conhecimento das nossas mazelas e daquilo que tem que ser trabalhado em nós mesmos. Para isso, eu escolhi contar para vocês um caso de cura que está relatado no Novo Testamento, lá no livro de Marcos, capítulo 8, itens de 22 a 26. Marcos, o evangelista, ele vai nos dizer que chegaram Jesus e os apóstolos no povoado de Betsaida. E algumas pessoas, quando assim que ele chegou, algumas pessoas levaram um cego e pediram para que Jesus o tocasse, porque eles queriam que ele curasse esse cego. Jesus então pega o cego pela mão e leva-o para fora da aldeia. Jesus cospe nos olhos dele, põe as mãos sobre ele e pergunta: "Você está vendo alguma coisa?" O homem cego então levantou os olhos e disse: "Estou vendo homens, mas eles parecem árvores que amam." Quer dizer, ele estava vendo, mas alguma coisa ele estava vendo. Já houve uma parte, mas ele não estava vendo com muita nitidez, né? Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ele ficou então curado e ele enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa, dizendo: "Não entre no povoado." Então essa cura ela é muito interessante para nós, porque essa cura é diferente de todas as curas que Jesus fez. Essa cura ela acontece em dois tempos. Primeiro, Jesus tira o homem do povoado. Porque quantas vezes a gente não vê as curas de Jesus sendo feitas imediatamente? Dessa vez não. Ele leva o cego pela mão e o tira do povoado. O que é o símbolo que está por trás disso? Jesus está tirando aquele doente da psicosfera, dos problemas, das coisas, do meio em que ele está envolvido. Só fora de todo aquele meio é que a cura pôde, né, o processo do tratamento, porque aqui como em dois momentos, não foi uma cura instantânea. Primeiro Jesus faz um procedimento material, que é colocar saliva nos olhos, né, daquela pessoa, e aí faz uma parte do tratamento. E depois, aí pergunta se ele está vendo alguma coisa, depois tem a segunda parte do tratamento, que não envolve mais nada material. Então Jesus quer dizer para nós que existe um tratamento material, que é quando nós procuramos o médico, nós tomamos um remédio, nós fazemos um tratamento de alguma forma, mas existe algo mais profundo para que nós possamos ter a cura completa. E que esse algo mais profundo aí não envolve mais a matéria, envolve o espiritual. Porque na segunda parte da cura, Jesus só impôs a mão e disse para ele que ele estava curado, porque agora ele conseguia ver ao longe. Ver ao longe significa ter entendimento. Então veja bem, aí eu quero destacar para vocês o finalzinho. O finalzinho, ele é motivo de muitas controvérsias nos estudiosos dos evangelhos, porque Jesus diz assim, lembra que para curar Jesus tirou o homem da aldeia, então eles foram para fora da aldeia e começou o tratamento, numa primeira fase e numa segunda fase, e aí ele fica curado. Depois que ele já está curado, aí Jesus diz assim, agora você volta para sua casa.
Até aí tudo bem, mas a hora que ele termina dizendo não entre na aldeia, isso é que é complicado. O homem morava em Betsaida. A casa dele ficava dentro de Betsaida. Como é que Jesus pode mandar ele voltar para casa sem ele entrar na aldeia? Isso fica confuso. Mas o que Jesus aqui, como tudo que Jesus nos deixou é simbólico, nós precisamos entender o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim, ó, volte para sua casa, para o seu meio, para sua família, para os seus problemas. Eu te ajudei aqui, tanto do ponto de vista material, quando tirei de você aquilo de material que causava a sua doença, quanto fiz um despertamento espiritual em você. Mas agora você precisa voltar para o seu meio, para os seus problemas. Só que não entre na aldeia. Quando ele fala não entre na aldeia, não volte para suas crenças anteriores, não volte para os seus velhos hábitos. Então é um convite que Jesus nos faz nessa história de cura, de que nós temos o poder junto com Jesus, porque Jesus ajudou o cego, mas a cura verdadeira estava nele, no fato dele voltar para os problemas, mas ele estava modificado, porque ele não deveria mais voltar para suas velhas crenças. Então o poder real da cura que estava onde? No espírito imortal do cego. Jesus foi um meio para que ele pudesse se conscientizar do seu real poder. Então, agora, com essa história em mente, vamos começar a leitura. Diz o autor: para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente, no espelho da própria consciência, e sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual você precisou adoecer. Então, quando adoecemos, no caso a história do cego, no caso a nossa história, seja que motivo for, que doença for, que dor seja que estamos passando, nós sim devemos procurar médicos, tomar remédios, fazer exames, dietas e cuidar do corpo. Mas essa só é a primeira fase do processo da cura. A cura de fato só se dará quando nós olharmos para o espírito que pode estar tendo uma necessidade que nós não estamos identificando e por isso se materializou, se somatizou em doença no corpo físico. Então, por isso que o autor vai dizer aqui que nós precisamos nos olhar frente a frente, ir para um espelho e olhar para dentro de nós para saber por que eu adoeci, porque essa doença se manifestou, o que essa doença tem a me trazer de informação sobre a mim mesma, né? Então, não raro, nós criamos inconscientemente, tá? Ninguém fica doente, ninguém quer ficar doente, causar uma doença conscientemente, mas o nosso inconsciente, ele trabalha nos organismos do nosso corpo físico. Então, nós, não raro, o autor diz, quer dizer, é mais comum do que a gente imagina. Inconscientemente, nós criamos as nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Então, aqui, a gente pode estar se perguntando, mas será mesmo? Não é possível, né, que eu crie essa própria doença. Eu tenho um exemplo, um de vários. Mas como o doutor Dian Ornish é cardiologista, eu escolhi como exemplo uma doença cardíaca. Uma doença cardíaca para a gente pensar um pouco de como isso pode se dar, e aí eu convido vocês, a cada um de vocês, fazer esse exame no espelho e pensar aquilo que eu tenho, aquelas dores que eu tenho, se pode ter como causa alguma necessidade emocional. É tirar do inconsciente e trazer para o consciente para que nós possamos tratar. Então, a pessoa que tem problemas cardíacos, né, usando a metafísica da saúde, ela pode estar
Então, o que gera esses problemas cardíacos? O coração tem a ver e está associado, junto com o timo, que é a glândula associada ao coração, aos nossos sentimentos. Então, os problemas cardíacos vão surgir quando eu sufoco meus sentimentos, e aí, a partir do momento que eu sufoco os meus sentimentos em detrimento de viver em função do trabalho ou da sociedade, dos outros, enfim. Então, quando eu coloco os outros ou outras coisas externas a mim como prioridade. E aí é como elas são prioridades, eu deixo de olhar para mim e de verificar as minhas próprias necessidades internas. Eu deixo de me realizar em função dos outros. E aí isso causa internamente um desprazer de viver e uma desmotivação, como se a vida não fizesse mais sentido. E essa vai ser a origem dos problemas cardíacos. Então, quando eu tenho um problema cardíaco, isso pode ser uma necessidade emocional para resgatar a autenticidade minha, né? Não para que eu possa. O que é essa informação que está sendo dada quando surge um problema cardíaco? Para que eu possa não permitir essas situações externas que elas sufoquem a essência, a minha essência verdadeira, aquilo que eu verdadeiramente sou. Eu vou dar, dentro dessa questão do problema cardíaco, um exemplo de uma doença. A pessoa que tem hipertensão, conhecida popularmente como pressão alta. O que pode metafisicamente estar causando esse desarranjo, essa desarmonia no sistema circulatório? Então, a pessoa com pressão alta, com hipertensão, é uma pessoa com grande força agressiva, ou seja, uma pessoa considerada dominadora. Só que ela direciona essa força de conquista para os outros, para o externo e não para ela. Então, como ela direciona para ela vai ser considerada muitas vezes uma pessoa bastante prestativa, porque por vaidade ela quer ser útil. Só que essa utilidade cria uma opressão dos seus próprios sentimentos e aí acaba impedindo a sua própria realização pessoal. Então, essa conquista ela é direcionada para os trabalhos ou para as outras pessoas, para a família, para os amigos, mas nunca para si. E aí isso acaba causando um desarranjo, uma desarmonia nessa sufocação dos sentimentos, o que resulta, por exemplo, na pressão alta. Então, é um exemplo para a gente pensar sobre essas implicações de que inconscientemente eu posso estar criando situações que vão causar desarranjos, desarmonias na minha alma. E as desarmonias na alma vão, consequentemente, gradativamente, ao longo do tempo, provocando desarranjos na máquina física e culminar nas doenças físicas do corpo. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas. É o nosso desafio. Olhar no espelho, olhar para dentro de nós e ver o que eu estou precisando, o que eu estou fazendo e eu sinto que eu não estou no caminho correto, que eu preciso mudar. Então, quando nós identificamos, verificamos quais são essas necessidades, aí sim nós vamos procurar atender de maneira saudável. Porque se identificamos e buscar atender, corrigir de maneira saudável, não precisaremos passar pela doença. A doença só chega quando não dá mais para esconder aquela necessidade. Quando eu já escondi, neguei aquela necessidade e não consegui atender. Aí vem a doença como uma informação, como gritando para que a gente possa atender essas necessidades psicológicas do nosso ser. Pode ser que você esteja, alguns exemplos, odiando o seu emprego, o seu casamento,
ou você esteja precisando da atenção de alguém que é muito especial para você. São alguns exemplos, pode ser outras coisas, mas é preciso que nós identifiquemos isso. Você não é o super-homem nem a Mulher Maravilha. Você é apenas um ser humano com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. Então, quando a gente entende a doença desse ponto de vista, nós começamos a entender que a doença de fato ela é benéfica, porque a doença pode ser um caminho para a cura real. Então é essa aqui a tarefa, né? A tarefa que nós temos de identificar, ponderar, refletir. Quais são as nossas necessidades? O que é que eu não estou satisfeito com a minha vida e o que eu posso fazer para mudar isso? Identificar isso pode ser a missão da sua vida. A sua tarefa nessa encarnação pode ser exatamente isso. Então, como o livro chama-se O Médico Jesus, depois que a gente consegue identificar que a doença pode ser uma informação que vai ser útil para a nossa harmonia, que nós conseguimos olhar para dentro de nós mesmos e sentirmos que nós precisamos de ajuda, chegou a hora de consultar o médico Jesus. E vamos ver o que o médico Jesus vai nos dizer. Assim como o médico Jesus atendeu o cego de Betsaida e o ajudou, tratou dele, cuidou dele, para que ele pudesse restabelecer a saúde do corpo, assim Jesus também fará com você. O médico Jesus, ele prescreveu o conhecimento da verdade como o caminho da nossa libertação. Isso está lá em João, no Evangelho de João. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Às vezes a gente pensa nisso como uma verdade universal, uma verdade sobre a criação do universo, sobre a origem do planeta Terra, sobre Deus. Pode ser que seja também. Mas e se pensarmos de um ponto de vista mais pessoal? Será que Jesus não pode estar dizendo: conhecereis a verdade sobre você? Sobre o real significado da sua vida? Sobre o que você precisa? Então, conhecereis a verdade sobre você mesmo e você se libertará da doença. Então, isso pode ser uma receita de cura e não de algo mais profundo, mais teológico, mais, enfim, de uma maneira global. Pode ser uma forma particular da gente entender essa verdade dentro de nós mesmos, um autoconhecimento. Então, qual é a verdade sobre a sua doença? Você está doente por quê? Por que você precisou adoecer? Se você aprender aquilo que a doença vem te informar, a doença não tem mais necessidade de ser. O que você está querendo dizer às pessoas em sua volta com a sua enfermidade? Tem pessoas que ficam satisfeitas em contar que ela tem isso, aquilo outro. Por quê? Porque essa é uma forma de chamar a atenção das pessoas. Então, será que eu não posso explicitar minhas carências sem precisar ficar doente? Muitas vezes, como já foi dito, isso é feito inconscientemente. O convite dessa nossa conversa é para que a gente traga isso para a nossa consciência. Façamos exercícios para nos conscientizar dessa necessidade de conhecer-nos cada vez mais e assim podemos evoluir de maneira saudável, harmoniosa, sem precisar da doença. Ao descobrirmos essas verdades, poderíamos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. Então, se é uma necessidade emocional, eu posso compensá-la ou satisfazê-la de uma outra forma, que não seja com a dor, com o sofrimento que vem necessariamente com a doença. Quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. O autor vai dizer
que as palavras curar e cuidar, elas têm a mesma raiz etimológica. Tem etimologia que é a origem da palavra. Então eu vou buscar aqui para vocês, para a gente poder pensar. E olha que interessante. Cuidar, ela vem do latim. E a raiz da palavra no latim é cogitare, de cogitar, isso mesmo. Então, cuidar tem o mesmo significado no latim de pensar. Porque cuidar, ele envolve pensamento, envolve planejamento. Sabe quando você tem um problema, alguém lhe apresenta um problema, você fala, pode deixar que eu vou cuidar disso? O que você vai fazer? Você vai pensar num plano, você vai planejar ações, ter atitudes para resolver aquele problema. Então, do mesmo jeito que eu posso cuidar, né, de uma situação, eu posso cuidar também de situações que envolvem eu mesmo. Então, cuidar de mim mesmo significa pensamento, ou seja, reflexão sobre o que está acontecendo e fazer planejamento para ações que vão resolver aquele problema que está sendo posto. Isso é cuidar. E curar. Então, cura é o ato de cuidar. Então, ou seja, tem a mesma raiz. Tanto que a gente tem a cura no sentido de cura de uma doença, no ponto de vista da saúde, que é o ato de cuidar, de pensar, de planejar para resolver a questão, quanto a gente tem o cura no sentido de vigário, né, de padre, a gente fala o cura da igreja e tal. Então, por que tem essa mesma raiz? É a mesma coisa, porque no caso o vigário, ele era entendido como aquele que cuidava dos males espirituais. Então, cura e cuidar tem a mesma raiz. E aí o autor vai encerrar de maneira espetacular com um roteiro, né, pra gente. Toda cura, então, pressupõe cuidado. Então, se eu estou de fato em busca da cura, eu preciso cuidar de mim. Quer dizer que eu preciso pensar sobre mim. Planejar quais são os passos que eu vou fazer para mudar o roteiro da minha vida, mudar o rumo da minha vida, como disse a reflexão da semana passada. A doença chegou para dizer algo e este algo precisa ser cuidado em você. Então, por isso que é muito importante, extremamente importante que a gente reflita para entender qual é o motivo daquela doença. Porque a hora que eu descobrir o que precisa ser cuidado, eu vou estar no caminho do que vai ser curado. Então, se você quer ser curado, você precisa ter vontade de mudar, coragem de olhar para dentro de si mesmo, identificar o que precisa ser mudado e, de fato, tomar ações para fazer as mudanças, porque assim você estará no caminho da saúde, como a harmonia da alma e, consequentemente, da felicidade, que é o objetivo de todos nós. Espero que vocês tenham uma ótima semana e até terça que vem. Grande beijo para todos vocês.